Gostaria de falar hoje sobre um assunto que confunde muitas pessoas, embora não reconheçam que os confunde, mas em todo o caso, vamos lá. É sobre a salvação pela fé e pelas obras. E eu nunca ouvi um pastor pregar sobre isto de uma maneira correta, de uma maneira aceitável, de uma maneira precisa. Então eu achei no meu coração que deveria trazer um pouco de luz sobre este assunto, porque existe muita confusão prática, não confusão só na cabeça das pessoas, mas uma confusão prática na vida prática das pessoas sobre o que isto significa. Mas em todo o caso, vamos pedir ao Senhor Jesus para nos abençoar e assim podemos estar mais conscientes de que seremos ajudados neste assunto. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua grande bênção sobre este assunto que pode significar tudo na nossa vida. Te pedimos. Abençoa cada um de nós, quem ouve, quem escuta, e que a Tua palavra vá longe, Senhor, chegue até onde nunca chegou, te pedimos. Amém. Então, nós lemos em Efésios 2, o versículo que é muito usado sobre este assunto, diz lá assim: porque pela graça, eu vou ler aqui, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Embora isto para que ninguém se glorie não seja o único motivo, não é? Eu não creio que seja. O que eu acho que Paulo queria dizer aqui é que ninguém se deve gloriar porque não vem pelas obras, não é porque seja o único motivo. Quer dizer, Deus não vai dar a salvação pelas obras só porque para as pessoas não se gloriarem. Não é o caso. No fundo, é porque as pessoas não se conseguem salvar elas próprias, não é? É como um cirurgião não vai querer fazer uma cirurgia nele próprio, não é? Então, mas isto não é o único motivo, aliás, não é o principal motivo, ou a razão pela que somos salvos pela fé, somente. Então diz lá, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua. Marca esta palavra, tem que marcar esta palavra, feitura sua. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bem, e se eu disser que a maioria dos melhores pregadores do mundo, talvez não de sempre, mas os melhores pregadores, dos que eu conheço pelo menos, dos melhores dos melhores, não entendo muito bem esta porção das Escrituras. E é uma coisa tão simples de entender. E vocês já vão ver porquê. E eu acho que muitos pregam sobre isto, derivando para aqui e para ali, desviando para aqui e para ali, à volta do assunto, mas sem entender o assunto propriamente. Eu posso dizer, olha, Inglaterra fica lá numa ilha assim no norte da Europa, mas uma coisa é eu falar sobre isso, outra coisa é viver lá, não é? É ir conseguir achar o caminho até lá. Então é disto que se trata. Pronto, mas só como uma introdução eu queria falar aqui sobre as 3 coisas que são mencionadas neste versículo especificamente, pois nós vamos falar de outros versículos também. Diz aqui, por exemplo, fala de 3 coisas. A salvação é uma delas, a fé é outra delas e obras. São estas 3 coisas os principais tópicos, assuntos deste versículo. Aliás, e se calhar da própria Bíblia, não é? Mas pronto.
Vamos só ter uma pequena definição destas três coisas antes de eu entrar naquilo que eu quero verdadeiramente expor aqui. Diz assim: nós pela graça sois salvos. Então a salvação, o que é a salvação? Eu também acredito que a maioria das pessoas não sabe o que é salvação. Eu estou salvo, a gente pergunta, salvo do quê? Não sabem dizer. É porque eu não vou para o inferno. Se você fosse salvo do inferno, estaria no inferno agora e alguém ia salvá-lo de lá. Então, o que a Bíblia nos fala é que a salvação é sermos salvos dos nossos próprios pecados, salvos da nossa apetência para pecar, salvos de nós próprios, não é? Porque nós somos, além de sermos escravos, somos o dono desse escravo, não é? Então, isto torna a salvação um pouco complicada, porque é nós chegarmos a morrer para poder viver. Nós somos salvos de nós próprios. Somos salvos da apetência para pecar. Somos salvos do poder do pecado, não do pecado dos outros, não do pecado só do mundo, mas do pecado do nosso coração, nós somos transformados em outras criaturas, em criaturas novas. Pronto, é isto que nós lemos em várias partes das Escrituras, que muitas vezes são ignoradas. Por exemplo, Mateus 1:21 diz: seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João 8, o Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará dos vossos pecados. Não é? Não estou só resumindo aqui. Pronto, isto é uma das coisas. Nós somos salvos do nosso pecado, da nossa apetência para pecar, e salvos de nós mesmos. É que isto precisa ficar bem claro nas nossas mentes, nos nossos corações. É a mesma coisa que Deus nos tirar daquilo que amamos, ou tirar aquilo que mudar o nosso coração para nós passarmos a ter um pudor, um ódio, talvez sei lá, uma animosidade contra aquilo que nós amamos ou queremos. Agora, a outra coisa que eu queria definir aqui é a fé. O que é fé? Fé não é acreditar que Deus existe somente. Fé não é crer em Deus da maneira que as pessoas acham que devem crer, porque se fosse assim a maioria das pessoas estavam salvas, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão no mundo, no pecado, eles acreditam em Deus, vivem a vida deles. A fé da qual Paulo fala aqui é uma comunhão, é um fruto, é um filho de uma comunhão entre o coração e Deus. Não é uma comunhão qualquer, uma interação, uma convivência, mas é uma comunhão real. Tem que ser real, não pode ser fictícia, imaginada, sonhada, não é? Desejada. Tem que se tornar real. Quando esta comunhão existe entre crente e Deus, entre homem e Deus, entre coração e Deus, esta fé nasce. Isso significa que a vida abundante que passa a fazer parte, ou passa a fazer a essência da pessoa que crê, vai dar fruto que se chama fé. É por isso que Jesus diz que aquele que tem a vida eterna, não é? Aquele que crê já tem a vida eterna. Ele não vai ter.
É a vida eterna que faz crer. A vida dentro dele. E a vida eterna, nós sabemos que ela começa aqui e agora. É uma vida que entra na pessoa. Uma vida abundante. Por isso é que o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida em abundância. A outra coisa que nós devemos falar aqui é das obras. Quando fala aqui das obras, Paulo não está propriamente a falar das obras boas, daquelas coisas que Deus faz, ou que os crentes fazem através de Deus, por Deus, pelo poder da graça. Ele está a falar aqui de obras que o ímpio pode fazer para se cegar a ele próprio, para tapar os olhos. Ele pode estar a dizer, ele pode estar a fazer boas obras sem ser transformado de coração. Pode dizer que acredita em Deus sem ter a comunhão com Deus real. Então estas obras são obras sem conversão, são obras de fachada, não é? É como nós termos uma casa a ruir, uma casa a cair aos pedaços, e nós irmos pintá-la toda por fora, embelezá-la por fora para dar uma boa aparência, mas nós sabemos que a nível de alicerces, a nível de estrutura, ela está prestes a cair, a desmoronar-se. Então as obras do qual Paulo fala aqui são essas obras com as quais, ou através das quais, a pessoa se engana ela mesma. Por exemplo, as pessoas que não sei se já ouviu falar de pessoas que dizem assim: não, mas eu não faço nada de mal, eu faço bem às pessoas, eu sou amigo disto, eu acredito em Deus, eu faço isto, eu faço aquilo. Mas isso é tudo uma resistência anti-conversão, uma resistência contra a própria conversão, a própria transformação. São desculpas do pecador. Então é isso, pronto. Resumindo estas três coisas: a fé, que somos salvos de nós mesmos. Para sermos salvos de nós mesmos, essa fé tem que ser um filho de uma comunhão real com Deus, senão não é fé, é uma fé naufragada, uma fé falsa. E as obras não são aquelas obras que Deus faz, ou os crentes fazem através deles, são obras que previnem a conversão da pessoa, quer dizer, impedem a verdadeira conversão da pessoa. Então, tendo isto definido, agora vamos falar um pouco mais aprofundadamente sobre o que significa sermos salvos pela fé e não pelas obras. Nós neste versículo lemos aqui, eu pedia inicialmente para nós termos atenção a esta palavra que diz lá: somos feitura sua. Então, sendo feitura sua, precisamos ter em atenção que não somos feitura nossa. E então precisamos saber que necessitamos depender inteiramente, como Pedro diz, da graça, do poder da graça de Deus. Então, esta palavra feitura sua, a palavra feitura em si significa um produto, uma coisa que foi produzida, criada por Deus. E esta feitura, esta criação, não é uma recriação, é uma criação nova. O que passou, passou. Então, não ocorre caso não seja operada por uma vivência, uma convivência real com o Espírito Santo de Deus, que seja real. Não podemos chegar aqui a acreditar que temos o Espírito Santo, caso isso não seja verdade.
Aliás, nem precisamos de acreditar nisso quando temos verdadeiramente, nós vivemos, eu não preciso acreditar que estou a respirar, eu não preciso pensar no assunto porque eu estou a respirar normalmente. Então, essa vivência, essa convivência com Deus deve ser tão real, tão verdadeira, que a pessoa nem presta muita atenção ao assunto. Quer dizer, presta atenção à vida, à vivência, não é? Porque se eu me esforçar para respirar, eu estou doente. Da mesma maneira, se eu me esforçar para ter o Espírito Santo, como muitos enganadores andam por aí, a obrigar as pessoas a fazer isto, a fazer aquilo, para que se envolvam emocionalmente com eles próprios, né? E depois dizem que isso é o Espírito Santo, e não tem nada a ver. Pronto. Esta convivência, esta vivência com o Espírito Santo tem que ser real. Se não for real, não funciona da maneira que nós precisamos, necessitamos. E outra coisa, esta vivência, esta convivência com o Espírito Santo não somente é necessária, não é necessária somente para a criação. Eu estou a falar criação, não é recriação. Eu queria criar uma nova criatura, mas também para manter essa criatura como nova até o fim, em novidade de vida. Porque o momento que o Espírito Santo de Deus se afasta um pouquinho, esta criatura nova fica sem rumo, fica sem pé. Por isso é que nós lemos no Salmo 51, Davi a dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Bom, e agora vamos por partes. Vamos começar do início, para nós termos uma noção um pouquinho do que é isto de sermos salvos, e não somente sermos salvos, mas sermos salvos pela fé e não pelas obras. Porque nós lemos em 2 Samuel, posso citar vários versículos, mas vou citar este porque é um pouco claro. 2 Samuel 3, 39, que diz assim: o Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Nós lemos também Davi assim: Senhor, julga-me conforme a minha justiça. Aqui nós lemos que Deus pagará ao malfeitor segundo a sua maldade, de acordo com aquela maldade que ele é. Então, o que é que isto significa? Isto significa que existe uma maldade dentro da pessoa que será o cerne da questão. É isso que Deus vai julgar, não é aquilo que ele faz. E se isso é verdade, Deus vai julgar os justos de acordo com a justiça que existe, que eles são, da justiça, da bondade que eles são. Não é conforme a bondade que pensam que são, mas conforme o próprio coração. Isto significa o quê? Significa que um ímpio pode fazer uma obra grandiosa, pode criar hospitais, pode até distribuir Bíblias pelas pessoas, pelo mundo fora, mas Deus não o vai julgar em conformidade com as suas obras. Vai julgá-lo em conformidade, vai julgá-lo por aquilo que ele é. Da mesma maneira que um homem de Deus pode ter uma grande bondade de coração, pode ter um coração celestial e fazer uma obra muito pequenina, e Deus não vai julgá-lo pela obra pequenina, pelo tamanho da obra. Deus vai julgá-lo pelo tamanho do coração. Quer dizer, o que vai contar no dia do juízo é o coração da pessoa, o estado de espírito dela.
o estado do coração dela, se esse coração é compatível com Deus ou não. E é aí onde entra a questão. Porque Deus veio nos transformar. Não é que as obras não sejam importantes, claro que são, obviamente que são, mas para efeitos de salvação e para efeitos de salvação própria e para efeitos de juízo, o que vai contar é aquilo que nós somos, não propriamente aquilo que fazemos. É óbvio que aquilo que fazemos, se nós formos pessoas transparentes, se formos pessoas normais, se formos pessoas simples, as nossas obras vão condizer com aquilo que nós somos. Muitas vezes nem nos apercebemos daquilo que estamos a fazer, porque nós estamos a ser nós próprios. Isso é a base da humildade, nós sermos nós próprios. Por isso é que o Senhor Jesus diz: eu estava preso, esfomeado, estava sem roupa, e vocês me visitaram na prisão, deram-me de comer. E eles vão dizer: mas Senhor, quando é que isso aconteceu? Porque a pessoa nem está consciente das coisas que faz quando ela própria está envolvida, o coração está envolvido naquilo, quando é o coração que faz, quando é o coração que manda a mão fazer, quando é o coração que manda o olho ver, quando é o coração que manda agirmos. E quando esse coração não somente é celestial, mas também é habitado, rodeado, envolvido com o próprio Espírito Santo de Deus. E é aí onde surge aquela faísca da ação. Então, o que vai contar aqui não é o tamanho da obra, é o coração que nós temos em todos os aspectos. Então, a salvação é dirigida a este coração, é direcionada. O alvo da salvação é o coração do homem. Porque eu acredito, até o dia de hoje eu acredito, que se nós mudarmos o coração dos homens todos, o mundo muda. Não vale a pena nós estarmos aqui a podar árvores más se a raiz é ruim. Então, nós temos que ter atenção que, por exemplo, nós lemos creio que em Isaías 32, no versículo 5, diz lá que a pessoa nobre, o avarento pode ser tido como uma pessoa bondosa, mas ele é avarento. O mau pode ser tido como generoso, não é? E então tudo isso é possível, mas Deus não vai julgar por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele mostra. Deus vai julgar por aquilo que ele é. Porque por muito generoso que ele seja, pode dar a sua fortuna toda, ele vai ser julgado pelo coração que tem. As obras estão excluídas para efeito. Porque se as obras não contam para a salvação, certamente não irão contar também para efeitos de juízo. A menos que essas obras só acrescentem a maldade do coração ou a bondade do coração. Essas obras terão recompensa também, mas o princípio do juízo vai cair sobre o coração que a pessoa tem. Então, resumindo esta parte, uma obra pequena, empreendida, feita por um coração de grande bondade, vai ter uma recompensa enorme. Não por causa da obra, mas por causa do coração que está envolvido.
É por isso que o Senhor Jesus falou lá da viúva, em Lucas 21, no versículo 3, salvo erro, que diz lá: esta pobre viúva deu muito mais que todos os outros. Não somente pelo tamanho da sua oferta, mas pelo tamanho do coração dela, pelo tamanho da confiança que ela depositava em Deus, pela bondade que ela tinha de coração, que deu tudo o que tinha. Eu não quero com isto agora dar força aos falsos pregadores que andam aí a pedir tudo o que nós temos. Não é isso que eu quero fazer, mas o que eu estou a fazer é do coração da pessoa. Porque esta viúva vai receber uma recompensa muito maior do que muitas pessoas que fizeram grandes obras. Porquê? Porque o coração dela era grande. E o mesmo princípio é aplicável a nível da transgressão do pecado em si. Por exemplo, imaginemos que nós temos aqui uma pessoa transformada, mas provavelmente por falta de sabedoria, por falta de experiência, por falta de alguma coisa que necessita para o dia a dia, por alguma negligência até, ela transgride, cai em certo pecado, 1, 2, não importa. Então, esta pessoa não vai ser julgada da mesma maneira, ela vai ser julgada, não tenhamos dúvidas sobre isso. Não só pelo ato, mas pela falta de sabedoria, ou pela falta daquilo que lhe falta. Vai ser responsabilizada por isso. Mas o juízo que recai sobre esta pessoa não tem o mesmo grau, não tem a mesma virtude, não tem o mesmo motivo do que o juízo que vai recair sobre um ímpio que transgride. O ímpio que transgride, ele vai ser condenado certamente, a menos que se arrependa. Mas esta pessoa que tem um coração transformado, mas transgride por falta de experiência, falta de conhecimento, por distração com alguma coisa, ela vai ser repreendida, castigada, provavelmente, até castigada, é possível, para efeitos de correção e não de condenação. Isto é, se a pessoa se quiser corrigir, ela não querendo ser corrigida depois, ou estando na defensiva, já é outra história. Mas isso eu não vou entrar por aí, eu só quero chegar a este ponto de dizer o porquê que nós somos transformados pela fé. Então, é por isso que nós lemos que em Isaías 11, versículo 4, que Deus diz assim, ou que lemos assim, que Deus repreenderá com equidade os mansos da terra. Deus vai repreender os mansos da terra com equidade, com justiça. Não diz isto dos ímpios. Vai repreendê-los para efeitos de juízo. Então, mesmo que o ímpio, uma pessoa ímpia, cumpra algum mandamento, ou cumpra certas coisas que a Bíblia diz, normalmente ele cumpre por via da aparência. Então, se ele cumprir, que é possível cumprir, porque nós temos muitos ímpios hoje dentro da igreja, que cumprem muita coisa que a Bíblia fala, não tudo, mas cumprem.
E temos ímpios nos próprios púlpitos de Deus, que deveriam ser de Deus, que já não são de Deus, porque eu acredito que um verdadeiro avivamento hoje vai acontecer muito fora dos círculos evangélicos, ou então daqueles círculos evangélicos que estão mais ou menos de acordo com a verdade, porque Deus vai se desviar desses ímpios. Então, se um ímpio, uma pessoa que não tem o coração transformado, cumprir em certos aspectos, cumprir muitas coisas, ele não vai ser julgado ou não vai ser abençoado em conformidade com aquilo que ele cumpriu. Ele vai ser julgado em conformidade com o coração que tem, porque Deus vê o coração. Então, se nós formos olhar para isto, o próprio arrependimento de um ímpio e da pessoa transformada que caiu em transgressão por algum motivo são diferenciados, são coisas diferentes, são coisas distintas. Eu vou explicar. Por exemplo, um ímpio vem a Deus para arrependido. Essa pessoa ímpia, ela não vem somente para alcançar perdão. Ela vem para Deus também para alcançar transformação. Enquanto que a pessoa transformada que cai em algum pecado ou em alguma transgressão, ela vem alcançar perdão, mas já está transformada. Já é uma pessoa transformada, caiu por um motivo, como as pessoas dizem, né? Desculpem a palavra, um motivo besta. Não queria usar palavras assim tão feias, né? Tão fortes, mas pronto, dá para entender. É por isso que nós lemos em Atos 3, no versículo 19, quando Pedro pregou a pessoas ímpias, ele diz lá assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim cheguem até vós os tempos de refrigério com a presença do Senhor. Então vamos voltar, vamos de trás para a frente, de trás para o início. Diz assim, olha, a presença de Deus vai chegar a quem? A pessoa que se converteu de verdade, que é convertida, e se arrependeu. Então isto são etapas, são passos, são coisas que acontecem em sua devida ordem. Esta presença de Deus é real, não é uma presença qualquer. Vamos lá perguntar àquelas pessoas de Pentecostes, a quem Pedro estava a falar, se a presença de Deus ali não era real. É disto que nós estamos a falar. A presença real de Deus, onde o pecado é exterminado, seja bem ou a mal. Ananias e Safira que o digam. Não é? E os outros que se arrependeram e também vieram de Estevão que o diga, se a presença de Deus não era real nele. Logo, o ímpio, quando vem buscar perdão, ele não vem buscar somente o perdão, ele vem buscar a transformação. Por quê? Porque sem esta conversão, sem esta transformação, não existirá perdão. Porque o pecado não vai recair mais sobre uma pessoa que deixou de existir. Se a pessoa se converteu, morreu para o pecado, ela deixou de existir. Não existe motivo para ser julgada. Porque os atos dela são nulos. Porque ninguém vai julgar uma pessoa morta.
Nós vamos aos tribunais aí, olha, faleceu. Quem é que vai obrigá-lo a cumprir uma pena de prisão morto? Quem é que vai obrigá-lo a pagar as finanças morto? Morreu, acabou a dívida dele. Acabou a transgressão, a culpa dele. Então, isto é o que acontece quando uma pessoa é transformada. E nós vamos ver a pessoa que tem o coração puro, purificado, transformado, já por uma experiência com Deus real, verdadeira, uma comunhão com Ele, já tem ou já teve esta comunhão, não pode pensar que precisa lavar mais do que os pés dele. Que o Senhor Jesus disse lá a Pedro quando quis lavar os pés dele, mas aquele que já está transformado não precisa mais ser lavado senão somente os pés. Eu estou usando agora as minhas próprias palavras, não é? Então, aquela pessoa que já tem o coração transformado, purificado, ela precisa confessar o seu pecado, trazer o seu pecado para a luz, para que aquele pecado se separe de Deus. E essa pessoa transformada não consegue viver mais sem Deus, sem a convivência com Deus, sem a vida abundante fluindo dela como rios de água viva. Não consegue. Por isso é que Pedro e os apóstolos, o Senhor Jesus diz lá em João 15, salvo erro, diz assim: agora vocês chegaram a um ponto que sem mim nada mais podeis fazer. O mundo poderia fazer qualquer coisa sem Deus, mas aqueles apóstolos ali chegaram a um ponto, depois do fim da caminhada com Jesus durante aqueles 3 anos, chegaram a um ponto que não conseguiam mais fazer nada sem Ele. Não dá, não funciona. Então, é necessário saber que estes pecados, uma transgressão, qualquer coisa que nós ficamos a dever a alguém, nem que seja um pedido de desculpas a alguém, qualquer coisa que seja condenada pela lei de Deus, julgada pela lei de Deus, qualquer pecado nos separa de Deus. Por isso é que como o Senhor nos diz lá em Isaías 59, diz assim que os vossos pecados separam-me de vocês. Os vossos pecados separam-se a vocês do vosso Deus, para que Ele não ouça as vossas orações, seja a oração qual for. Então, esta pessoa sabe que se este pecado vai separá-la de Deus. E agora é importante que esta pessoa mantenha essa comunhão com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não somente transforma a pessoa, mas mantém transformada, e também mantém essa pessoa orientada. Porque não é somente a convivência com Deus, porque Deus vai nos levar a algum lugar para fazer alguma coisa, para incitar as obras dele, fazer aquilo que ele faz, e onde ele estiver nós vamos estar. Então é muito importante para o crente manter essa comunhão com Deus. Para quê? Para se manter a ele próprio, porque ele não consegue mais fazer nada sem Deus, se foi verdadeiramente transformado. E se tem uma verdadeira experiência com Deus, e se tem uma verdadeira experiência no caminho de Deus, no verdadeiro caminho, não é nesses caminhos que as pessoas andam a falar por aí, no caminho com Deus verdadeiro. E então, é muito importante sabermos que não podemos ter nada que nos separe de Deus. Por isso é que nós lemos no Salmo 51, no versículo 11, quando Davi pecou e confessou o seu pecado, ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. E é bom que nós tenhamos isso em conta, porque nós somos mantidos também pela convivência com Deus.
somos orientados por Deus. E é aí onde nós entendemos o versículo que diz assim: aqueles que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. As pessoas que não conseguem ser guiadas, ou que não são verdadeiramente guiadas por Deus, ou aquelas que acham que são guiadas, elas não são filhas de Deus. Não nos podemos enganar a respeito disso. Então, nós lemos, por exemplo, em Ezequiel 18, no versículo 31, diz assim: criai em vós um coração novo e um espírito novo. Isto é um mandamento. Agora, a maneira de criar é que nós não vamos debater isso hoje, não vamos falar sobre isso hoje, mas é importante que nós nos aproximemos de Deus, confessando cada um dos nossos pecados antigos e passados e recentes, e todos eles, para que depois possamos alcançar uma transformação do coração. Porque Deus diz que o Novo Testamento, a base do Novo Testamento, nós lemos em Jeremias 31, no versículo 30, adiante, assim que eu vou escrever a minha lei nos seus corações. Quer dizer que o coração do homem vai ser a própria lei de Deus. Por isso é que nós não vamos julgar os irmãos que são a lei de Deus, porque eles são a lei de Deus. Então, diz lá que nós devemos criar um coração novo e um espírito novo. Agora, o que é que vai acontecer se nós, alguma pessoa, seja ela quem for, tentar cumprir sem haver sido transformado? Será que isso é possível? Eu acho que sim. E é isso que significa ser salvo pelas obras. Porque a pessoa que não é transformada, que não é a lei de Deus, cujo coração não foi escrita a lei de Deus, cujo coração não é a própria lei de Deus, essa pessoa vai tentar cumprir, por quê? Com medo da condenação. Não quer ir para o inferno, vai cumprir. E é aí onde muitos pregadores erram, pensando que nós vamos, não é preciso cumprir para irmos para o céu. Na verdade, eles estão um pouco errados. A verdade é que nós precisamos de um coração transformado que esteja de acordo com o de Deus para podermos viver no céu onde tudo é Deus, onde Ele é tudo em todos. Porque se o nosso coração não estiver de acordo, não for igual ao de Deus, se não estiver em sintonia com Deus, se não for habitável por Deus, se Deus não quiser habitar num coração ímpio, se o nosso coração não for assim, como é que nós vamos viver no céu? Se tudo lá é Deus. Se nós agora não conseguimos viver bem com Deus, andar direito, como é que vamos andar lá? Então, as pessoas muitas vezes podem tentar cumprir com medo de ser castigados, mas o facto de elas cumprirem não significa que elas foram transformadas. Podem tentar cumprir porque eu estou na igreja, agora não posso dar um mau exemplo, não é? Como se isso fosse razão para cumprir. Ou então, porque tenho vergonha do que é que as pessoas vão pensar de mim. E agora a pergunta que nós colocamos aqui é: se não houvesse castigo eterno, a pessoa ia cumprir? É uma pergunta que você deve fazer a si próprio. Se não necessitasse ser um exemplo, você iria cumprir? É porque o Senhor Jesus diz lá: se vós me amardes, cumprireis a minha palavra. Ele não diz assim: se vocês cumprirem, vão me amar. Não, ele diz assim: primeiro
Nós amando Deus, amando a sua lei, tendo um amor profundo, real, verdadeiro, simples, desde o mais profundo do nosso coração, onde nós nem sequer conseguimos ver alguma coisa, se esse amor por Deus, pelo Senhor Jesus existir lá, nós vamos cumprir. E então, se nós, imagina que nós não passaríamos vergonha pecando ou fazendo mal, será que iríamos cumprir? Não é? E é aí onde existe a diferença entre a pessoa cujo coração foi transformado. Então, essa pessoa não cumpre por medo de ser condenada. Essa pessoa não cumpre por medo de passar vergonha. Essa pessoa cumpre porque é a natureza dela, porque é o coração dela. Se houver castigo, se não houver castigo, para ela é indiferente. Por quê? Porque ela é a própria natureza de Deus. Ela foi transformada. É aí onde reside a diferença entre um verdadeiro crente e aquele que se faz de crente. Irmãos, vamos cumprir, porque senão damos um mau exemplo. Eu não estou a dizer que isso é mentira, é verdade. A única coisa é que é bom nós não tentarmos tapar o sol com a peneira. É bom nós não estarmos aqui a pintar a fachada de uma igreja, a pintar os crentes para ficarem bonitos, embelezá-los, né, vesti-los muito bem. Mas dentro do coração deles é só ruínas, ossos secos. O coração precisa ser o principal alvo da nossa salvação, não a nossa aparência. Porque a aparência não é transparência, entendem? Qualquer tipo de aparência impede a verdade de Deus. Qualquer tipo de aparência impede a salvação da pessoa, ser salva dela própria. É uma barreira entre ela e Deus. Então, o que o Evangelho faz de nós é alcançar esta transformação, onde nós não estamos mais preocupados em nos tornarmos exemplos. Porquê? Porque nós somos exemplos. Onde nós não estamos mais preocupados em ser puros, porque nós somos puros de natureza. Nós fomos verdadeiramente transformados. Não somente isso, mas somos habitados pela pessoa que mantém o mundo, que mantém a transformação em dia. E isso é o que nós nunca devemos esquecer. Então, nós não podemos esquecer que estamos aqui neste mundo como representantes de Deus. Nós não estamos aqui a fazer de atores, como se estivéssemos fingindo as coisas celestiais. Nós não podemos estar em fingimento. Por isso é que Paulo diz, para Timóteo, diz assim: o fim do mandamento é uma fé não fingida, um amor de um coração puro, uma consciência limpa. A consciência estando limpa não impede a comunhão com Deus. O amor que nós temos por Deus é verdadeiro. E a nossa fé é um fruto real de uma comunhão verdadeira com Deus. Então, quando as Escrituras dizem que Deus não vai lidar conosco mais de acordo com as nossas transgressões, com os nossos pecados antigos, ela afirma isso
do ponto de vista, ou pegando numa verdade, numa realidade, que é: o pecador deixou de existir. Quer dizer, ele morreu, está morto. Então ninguém condena um morto, ninguém julga um morto. Então, quando Deus não vai lidar mais com, ou não vai julgar mais os nossos pecados antigos, é porque o assassino não existe. O Paulo assassino agora é o Saulo assassino agora é o Paulo que dá a vida, faz o oposto. O ladrão, aquele que roubava, não rouba mais, mas o seu coração tem uma apetência, um desejo enorme de ajudar os outros, de dar aos outros aquilo que tem. Então tudo mudou. Quer dizer que o ladrão não existe. Por que é que ele vai ser condenado se não existe? É dessa maneira que nós vemos esta verdade, que Deus não nos vai julgar mais conforme as nossas transgressões antigas, porque aquele coração não existe mais, aquela pessoa não existe mais. Agora existe uma nova pessoa, não é uma pessoa renovada, é uma pessoa nova, não é uma pessoa recriada, é uma pessoa criada. Nós não somos recriados, nós somos criados. Porque se fosse recriado, não tinha sido morto. Se fosse renovado, não havia sido morto. Ou quem é que se renova? Quem se renova é uma pessoa que já é nova. Por isso é que Paulo diz: nós somos renovados a cada dia. Mas não é porque ele começou a ser renovado, ele começou a ser novo. O novo vai se renovando. Então, o transformado vai se transformando. E é isso que nós vemos que a pessoa primeiro tem que se converter. Não somente converter, mas ser convertido, ser habitado, ser renovado a cada dia pela presença real de Deus. Por isso é que nós lemos lá em Lucas 22, no versículo 32, que o Senhor Jesus diz assim para Pedro. Lembrem-se que Pedro já caminhava com o Senhor Jesus há 3 anos. Havia deixado tudo pelo Senhor Jesus já. Mas o Senhor Jesus disse-lhe: Pedro, quando tu te converteres, passando isto o verbo no futuro, isso significa que Pedro ainda não estava convertido. Quando é que Pedro se converteu? Em Pentecostes. Como é que ele se converteu? Pela transformação do Espírito Santo que se ocorreu dentro dele. E nós vemos este Pedro, que negou o Senhor Jesus com medo de morrer, ou com medo de ser maltratado, seja o que for, talvez com vergonha do nome de Deus que carregava, porque estava a ser julgado pelos juízes do seu povo, pelos líderes do seu povo. Ele não queria ficar mal diante destas pessoas. Não sabemos porque que ele negou o Senhor Jesus. Só sabemos que, eu acho que nem ele próprio sabia. Deus sabia. Este mesmo Pedro, depois de Pentecostes, nós vemos quando ele estava preso, ele ia ser morto. Mataram Tiago, decapitaram, e ele ia ser morto depois da Páscoa, Pedro. E nós vemos este Pedro a dormir descansado, sabendo que ia morrer. Isto é um Pedro transformado. Ele não estava ali, agora não posso ter medo, agora não, ele estava descansado. Ele estava a pensar em outras coisas, ou em nenhuma coisa, nunca, não se sabe. Então, por quê? Porque Pedro não somente foi convertido,
mas era habitado pelo próprio Espírito de Deus. Ele era possuído por Deus. Por isso é que nós lemos no Salmo 139, no versículo 13, o salmista diz lá: Senhor, tu possuíste o meu interior. Deus possui o nosso interior. Então, esta pessoa transformada, além de transformada, é habitada pela vida abundante, pela vida que está de acordo com esta transformação, numa plenitude inegável, numa plenitude que não é pouca coisa, é uma plenitude. Então, esta pessoa é possuída de tal maneira por Deus que vive aquilo que está acontecendo dentro dele, muitas vezes acima daquilo que pode. A maioria das vezes acima daquilo que pode, neste mundo. Mas passa a ser o normal para uma pessoa cheia de Deus. E quando é normal, nós não nos admiramos com isso, nós não nos gloriamos sobre isso, porque é a nossa vida normal, natural de crente. Então, isto é o que significa, então, nós sermos salvos por Deus. Porque a pessoa que quer ser salva pelas obras, ela ou acredita que pode ser salva pelas obras, ela não se aplica a ser transformada ou a transformar-se pelo poder de Deus, porque nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa própria conversão. Por isso é que ele diz: convertei-vos. Nós já lemos em Ezequiel 31, que diz lá assim: criai em vós um novo coração. Agora, há maneiras de fazer isto. É no nosso joelho, buscando e achando, buscando o nosso Deus, para sermos transformados de verdade. Então, a pessoa que quer ser salva, que pensa que pode ser salva pelas obras, ele não busca a transformação do coração. Ele faz coisas para encobrir as suas obras más, o seu coração ruim. Faz as coisas para ganhar prestígio, para ganhar favor, não é? Não existem aquelas pessoas que dão uma mão para puxar, sei lá, dão uma moedinha para conseguirem ganhar 50 moedinhas. Então, nós não podemos ser assim com Deus. Então, a pessoa que é transformada só pode ser transformada por Deus ou com Deus. Não é bem por Deus, mas é com Deus. Porque ela tem uma parte ativa nessa transformação. E esta salvação implica muito mais do que aquilo que nós podemos pensar. Porque hoje em dia prega-se nas igrejas que a pessoa diz: olha, quem quer aceitar o Senhor Jesus? Uns levantam a mão, outros vão lá à frente do púlpito, fazem coisa. E não é que esteja completamente errado, mas também não está completamente certo isso. E não está certo por quê? Porque a maioria das pessoas que entram por esse caminho, eu não vou dizer para não entrarem, entrem, mas entrem de maneira certa, com o intuito correto. Mas a maioria das pessoas que entram por esse caminho, quando chegam lá à frente, oram a dita oração do pecador. Às vezes até são os pastores que colocam essas palavras: olha, ora assim agora, Senhor Jesus, entra no meu coração e tal e tal.
Então, são os próprios pastores que colocam palavras nas bocas dessas pessoas. E de seguida os pastores dizem: agora você é uma pessoa nova. Quer dizer, agora você está salvo. Mas quando essa pessoa chega em casa, dá um chute no cão, o marido já ainda bebe, dão com a panela na cabeça da esposa, e a gente por ele foi salvo do que afinal? Se ele continua a mesma pessoa. Então, o erro está em dizer que o princípio, a porta de entrada é o caminho. Isso não é o caminho, porque ainda existe um caminho a percorrer. Porque o Senhor Jesus diz assim: se me amardes, cumprireis a minha palavra. Cumprindo a minha palavra, chegareis ao Pai. Não é? E estas obras são diferentes, são obras de pessoas transformadas. E o Senhor Jesus colocou este cumprireis no futuro, precisamente porque estava a olhar para Pentecostes. Que Pentecostes iria fazer parte da vida destes discípulos. Então, este amar de Deus é um amar de comunhão, de intimidade, contínua, continuada, permanente, noite e dia. E não é só um esforço do crente. Não, é uma vida de comunhão tal que às vezes o esforço não existe. O esforço talvez exista para cumprir, mas não para ter esta comunhão. Porque Deus, Ele próprio, se aproxima voluntariamente de nós. De forma real. Não se esqueçam da palavra real. Tem que ser real. Não pode ser de fingimento ou de crença. Ou que eu sou crente. Pronto, dito isto, nós vemos que a salvação pela fé é igual a nós nos entregarmos a Deus para sermos transformados. Por quê? Para nós ganharmos um novo coração. Não é um coração renovado. É um coração novo, completamente diferente. Novo. Por isso é que nós nascemos de novo. E aí põe-se muitas questões naquelas pessoas que dizem que nós temos a natureza pecaminosa. Eu não vou falar sobre isto, nem discordar, nem concordar, não é? Mas se eu nasço de novo, o que é que isso tem a ver com a velha natureza? Se eu nasci em novidade de vida? Pronto, é uma pergunta que fica no ar, mas eu não creio que seja uma questão muito importante de saber, mas é uma pergunta que fica no ar. Se nós somos transformados, renovados a cada dia, e caminhamos com Deus em progresso em direção ao Pai, para que o Pai habite em nós e nós no Pai e nós no Senhor Jesus com o Espírito Santo, se isso é o que acontece em nós, então é muito distinto de nós queremos fazer coisas para sermos aceitos por Deus. Não. Nós limpamos a nossa vida, nos entregamos a Deus para sermos transformados. Para morrermos. Muitas vezes sem sabermos se iremos ressuscitar. Embora a ressurreição seja uma consequência dessa morte. O Senhor Jesus disse assim: aquele que quiser ser meu discípulo, pegue na sua cruz. Agora, quando nós pegamos na nossa cruz, nós não pegamos na nossa cruz para carregá-la a vida toda. Nós pegamos nessa cruz para ir morrer. Porque se nós pegamos nessa cruz para andarmos com ela carregando a vida toda, andarmos com essa cruz a vida toda, carregando naquele peso, nós estamos com obras. Nós não estamos a carregar a cruz para ir morrer. Lembre-se, quando você vier para o Senhor Jesus, é para você deixar de existir.
deixar de existir da pessoa que é, daquilo que você é, não só daquilo que você faz. Então, a salvação por obras não existe, porque a pessoa não é salva com obras. Isso significa que a pessoa não é regenerada por aquilo que faz. Não. A pessoa faz por causa da regeneração que ela começa a ser ela própria no mundo normal, começa a ser de Deus no mundo normal, por via de um coração novo e por via de uma plenitude de vida que envolve, encobre, aquece, protege, guia esse coração novo. Porque Deus só pode habitar num coração novo. Porque se o coração não for novo, ele vai estar do lado de fora a bater à porta para poder entrar. Pronto, é isto que eu queria falar sobre o que significa verdadeiramente o sermos salvos pela fé. É porque um cirurgião, por muito bom que ele seja, não consegue chegar ali na sala de cirurgias, tirar um coração nele próprio e colocar outro lá. Não consegue. Tem que ser uma pessoa de fora, tem que ser outra pessoa a fazer isso por ele. Ou nele, fazer isso nele. Não é por ele, mas nele. Por isso é que Davi louva aquela mulher com quem ele casou mais tarde, que ele diz lá assim: abençoada és tu que preveniste que a minha própria mão me salvasse. Porque nós não podemos tentar salvar-nos a nós próprios, não podemos. Porquê? Porque não resulta, não vai resultar. Eu não consigo tirar o meu coração por outro lado. Agora, eu tenho de criar esse novo coração da maneira correta, da maneira certa. Eu tenho que me aproximar de Deus, lutar com Deus muitas vezes, chorar os meus pecados e examinar o meu coração, transformar-me por via de uma proximidade com Deus. E é aí onde a salvação pela fé entra. E ao contrário da salvação pelas obras, que não existe, é uma salvação falsa, fictícia, mas que engana muita gente, entra também, porque a pessoa não é salva por aquilo que faz. Por exemplo, as pessoas chegam e dizem assim: olha, nós temos que ir à igreja. Não é que seja mentira, mas agora, quando isso se torna um logotipo para ser crente, ir à igreja, tornou-se uma falsidade. Porque a pessoa não vai à igreja como um ato de obra, percebe? Nós vamos para ouvir a palavra de Deus, mas eu posso ouvir a palavra de Deus na rua. A igreja são as pessoas, não são os edifícios. Não, eu oro, eu jejuo, irmão, eu faço isso, mas será que isso não é uma obra? Porque o jejum verdadeiro é uma coisa onde Deus está atuando no coração. O peso de Deus, peso do Senhor, como aconteceu com Daniel, que ele ficou sem comer e sem beber por causa do peso que ele tinha em Israel, a respeito de Israel, que tinham passado os 70 anos, para Deus restituir Israel à sua glória. Bem, isto é o que eu queria dizer sobre isto. Agora queria só fazer uns pequenos acertos aqui, umas pequenas reflexões, uns acréscimos aqui a estas coisas que nós falamos.
é assim, em primeiro lugar, Deus não precisa da autorização de ninguém para entrar no coração de uma pessoa, para bater lá. Deus não precisa. Por isso, esta coisa de dizer assim, eu vou deixar Deus entrar no meu coração, é uma falsidade. O que importa aqui é que quando Deus bate nesse coração, que a pessoa se torne obediente. Obediente a quê? Obediente àquilo que ela precisa fazer naquele momento. Se for a transformação, que ela se empenha, se dedique completamente a uma aproximação de Deus até que seja transformada, até que Deus dê o testemunho dessa transformação. Não até que ela acredite que foi transformada, mas até que Deus dê o testemunho que essa pessoa foi transformada. Aquilo que é requerido de nós, aquilo que Deus requer de nós, é uma aproximação a Ele. Agora, esta aproximação a Deus não é uma aproximação de religiosidade, é uma aproximação de caráter, é uma aproximação de natureza. Nós não nos aproximamos de Deus lendo a Bíblia ou nós nos aproximamos de Deus através de uma aproximação de caráter, de coração, percebe? O coração tornar-se igual. Deus, este coração desviado, longe, maldoso, começa a se aproximar daquilo que Deus é. Isto é o que significa aproximar-nos de Deus. Não é? Não é chegarmos lá na frente do púlpito, levantarmos a mão e entregar o meu coração. Isto não é aproximar de Deus. Quem sabe você está-se a condenar ainda mais fazendo isso. Porque isso pode ser um ato de recusa à transformação, pode estar a negar a transformação. Nunca se sabe. Quem sabe a sua transformação começa aí. Se for assim, é muito bom. Que Deus seja louvado por isso. Mas tenha o cuidado de saber que a transformação tem que ser real. E Deus tem que vir habitar nessa transformação, nesse coração transformado. Bom, então, é por isso que nós lemos, por exemplo, nos Salmos, que diz lá assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Quer dizer, ele entra, não vê maldade lá, porque houve essa aproximação. Em cujo espírito já não há engano. Engano, qual é o engano que ele está a falar aqui? O engano próprio, que se engana a ele mesmo. Agora, é óbvio que o homem que acredita estar salvo pode estar a enganar-se a ele próprio. Isso é uma obra. Eu acredito, mas é um esforço, não é uma constatação da verdade. Porque a fé não é acreditar. Fé é acreditar numa verdade. Fé é crer na realidade. Seja essa realidade visível ou invisível. Por exemplo, no mundo, as pessoas quando têm uma coisa boa dizem, eu não acredito. Não é? Mas ela não pode dizer o mesmo quando vem o Senhor Jesus. Que a bênção pode ser grande, ela não pode dizer eu não acredito. Porque a fé é uma constatação da realidade. Abraão não creu antes que Deus tivesse falado. Deus falou, ele acreditou. Nós não podemos acreditar ou crer naquilo que cremos, naquilo que desejamos. Então, nós não podemos estar aqui a achar que somos salvos se Deus não tiver dado esse testemunho. Porque quem tem que dar testemunho a esse respeito é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Porque o Abba, Pai, vai estar lá, vai dizer, meu filho, eu lhe chamarei do meu filho e eles ouvirão a minha voz. Bom, a outra questão onde eu queria entrar aqui é sobre a confissão de pecado.
porque a maioria dos evangélicos de hoje não praticam, não tem esta prática de confissão de pecado, cada pecado um por um, pelo nome. E é um erro muito crasso. Mas existe um outro erro, é onde a pessoa pensa que, havendo confessado os seus pecados, está tudo feito. Quando Pedro diz lá, arrependei-vos e convertei-vos. Por que é que a confissão de pecado é importante? Eu estou a falar de confissão de pecado, sim, confissão de pecado é confessar aqueles pecados dos quais nós estamos completamente conscientes, não importa se foram cometidos há 10, 15, 20 anos atrás. Mas onde nós confessamos pelo nome a Deus, seja juntamente com pessoas, ou importante é que esteja diante de Deus. Se for juntamente com outros irmãos, tanto melhor, porque isso ajuda bastante, ou pessoas cujas orações Deus consegue ouvir. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, porque a oração do justo que vai orar por essa pessoa tem muito poder em seus efeitos. Então, mas a questão aqui é importante nós tirarmos essas transgressões do caminho, porque elas separam-nos de Deus. Então, se nós tivermos transgressões antigas, nós não vamos conseguir obter uma aproximação real a Deus. Porquê? Porque existem coisas que nos separam de Deus. Existem coisas que nós roubamos e ainda estamos com elas, ou não pedimos perdão a alguém. Massacramos o nosso filho e nunca chegamos perto do filho a pedir-lhe perdão. Então, esses pecados precisam ser confessados um por um. Porquê? Porque elas nos separam de Deus. Então, é um caminho para alcançar um objetivo, mas essa confissão de pecado não é o objetivo final. É o caminho para alcançar o objetivo, que é a nossa conversão, a nossa verdadeira conversão. Porque a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é justo para nos perdoar e nos tornar puros. Isto é, nos tornar transformados depois, pela aproximação a Ele. Então, a confissão do pecado é um meio, é algo que nós temos que passar para retirar aquilo, quebrar aquela separação, aquilo que nos separa de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 59 que os vossos pecados encobrem o meu rosto de vós, para que eu não vos ouça. E não vos ouça como? Nem a respeito da própria transformação. Deus não vai ouvir nem a respeito da própria transformação, enquanto aqueles pecados não forem devidamente confessados, colocados na luz, tornados transparentes e perdoados. E esse tem que ser Deus a dar esse testemunho. Não pode ser o seu pastor a dizer: agora você está perdoado. Porque você precisa receber esse testemunho do próprio Deus. Porque quem perdoa é Deus. Então, essa confissão do pecado é importante neste aspecto, porque é importante para tirar a separação, a barreira que existe entre a pessoa e Deus, para que Deus possa possuir o íntimo dessa pessoa. Então, ninguém pode chegar a Deus sem confessar os seus pecados, daqueles das quais ele se lembra, dos quais ele é convicto. Deus também pode mostrar aqueles de quais não se lembra, mas a confissão de pecado, Deus também pode revelar a gravidade desse pecado, a seriedade dele, a enormidade da transgressão, que a pessoa muitas vezes é um pecado, mas não se apercebe da enormidade da transgressão.
da enormidade da sujeira que aquilo é. Então, isto é um lado bom, é uma das coisas que a confissão do pecado vai alcançar. A outra, existe outra, que é paralela, talvez secundária, é fazer com que o homem não volte a transgredir. Porque se ele confessou aquele pecado, vai-lhe dar um incentivo para não voltar a ele, como o cão que vomita e volta ao próprio vômito. Então, a confissão do pecado tem este efeito também secundário, subsequente, tem este efeito nos corações das pessoas. Porque é assim, quando nós somos transformados, Deus vai colocar um coração novo numa pessoa que já tem uma certa experiência de vida de alguns anos. De que tipo de vida? Vida de pecado. Quer dizer que a sua mente está contaminada, sua forma de pensar está condicionada, sua maneira de falar está condicionada pelas experiências de pecado anteriores, mas o coração é novo. É aí onde entra a santificação da pessoa também. Então, que quer dizer que nós devemos transformar aquilo que nós fazemos, pensamos, a maneira de pensarmos, a maneira de olharmos para as coisas, tudo, para estar em conformidade com Deus e com o coração que Deus nos deu. E isso vai ser alcançado por via de uma tomada de consciência, de conhecimento espiritual, discernimento das coisas, de transformação da nossa mente, como Paulo diz lá em Romanos 12, transformai-vos para que saibais qual a boa vontade de Deus. Então quer dizer que nós vamos ter uma responsabilidade depois de modificarmos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de tudo, de olhar para o mundo, a nossa maneira de olhar para as coisas celestiais. Tudo em nós depois precisa ser transformado para estar de acordo com aquilo que Deus está operando no mais profundo do nosso íntimo. Isso se chama santificação. Nós vamos santificar os nossos membros para estarem de acordo com a justificação, com aquilo que nós fomos tornados justos. Então, é por isso que este poder da graça também, Paulo diz lá, mas isto é Paulo falando, ele diz assim, nos fez agradáveis a Deus. Não é? Por isso é que Paulo diz que pela fé ninguém pode tornar-se agradável. Desculpa, se não for pela fé, ninguém se pode agradar a Deus. Então, por quê? Porque o coração não está envolvido naquilo. Então, pela fé, nós vamos nos tornar agradáveis a Deus também, porque a santificação também é pela fé, é pelo Espírito Santo, em cooperação com Ele. Então, nós vamos transformar as nossas maneiras de ser, nossas maneiras de falar. Por exemplo, nós temos o exemplo de Isaías. Isaías já era profeta, já profetizava, já falava as palavras de Deus, mas chegou, por exemplo, nós em Isaías 6, já vai no capítulo 6, onde ele já havia dito muita coisa. Ele chegou a um ponto onde ele disse assim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo entre um povo de lábios impuros. Quer dizer que ele ainda falava como o mundo, embora falasse as palavras de Deus. Quer dizer que Isaías já percebeu-se, já muitas coisas teriam que mudar ainda na sua vida, e ele diz, ai de mim, não foi uma coisa leve, era uma coisa muito séria.
E Deus não lhe deu uns tapinhas nas costas, dizia, não te preocupes com os. Deus diz, não, olha, os teus lábios são transformados. Então, o facto de ele ter se apercebido daquilo trouxe-lhe o perdão e trouxe-lhe a transformação dos lábios também. Então, é muito importante nós sabermos que nós somos verdadeiramente transformados pela operação de Deus, confiando no Senhor Jesus, crendo que é possível isso acontecer, porque muitas pessoas não acreditam que é possível serem transformados, tornarem-se noutras pessoas. E isto não pode continuar a flutuar na nossa mente, a pairar na nossa mente. Nós precisamos ser transformados através do Senhor Jesus. E é pela fé que nós somos salvos de nós mesmos. Então é isto que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que de alguma maneira tenha ajudado um pouquinho, porque isto é um tema muito simples de entender, mas por outro lado muito difícil de aceitar por muitas pessoas, porque as doutrinas hoje estragaram tudo. Então vamos só agradecer a Deus e pedir a sua bênção sobre nós. Senhor Jesus, vai conosco agora, abençoa-nos no resto do dia, no resto da nossa vida, Senhor. Que nós sejamos verdadeiramente transformados e não pedir às obras para nos transformarem, mas pedirmos a Ti, Senhor. Te pedimos. Amém. E que Deus nos abençoe.